Tô brincando, gente. Pegou, né? Boa noite, pessoal. Boa noite. Vocês estão bem? Glória a Deus. Eu falo uma coisa para ti. Que responsabilidade que é estar aqui na frente, viu? É um temor. E eu estava falando com o Mateus ali, falei, Mateus, eu sinto um temor. E é bom porque a gente precisa entender que a unção de Deus não é qualquer coisa, amém? Amém. A unção de Deus é algo que precisa ser valorizado, a unção de Deus é algo que precisa ser cuidado com muito zelo e tem sido uma escola para mim esses últimos tempos. Mas a gente vai compartilhar um pouco sobre isso. Eu quero dizer que é um privilégio muito grande poder compartilhar a palavra do Senhor, é uma honra. Assim, não tem palavra, eu me sinto honrado, mas não tem uma palavra que expresse isso. Deus é bom demais, amém? Ele é fiel, e você não tenha dúvidas, que Ele não é homem para mentir, amém? Aquilo que Ele prometeu, Ele tem capacidade para cumprir. Você crê nisso? Ele vai corresponder com você aqui nesta noite, com o tamanho da sua expectativa. Amém? Quando você vai num lugar e você tem uma expectativa, é melhor. Quando você vai sem expectativa, não funciona. Porque você vai sem expectativa, você vai sem aquela alegria, você vai por ir. Você vai porque você tem que ir. E não deve ser assim na casa de Deus. Eu gosto de dizer algo, que Deus, Ele não trabalha com comida requentada, Ele tem algo novo todos os dias. Amém? Amém? Ele tem algo novo todos os dias. O estoque dele não tem fim, é inesgotável. Não pense você que Deus, deixa eu fazer isso de novo porque eu não tenho uma nova estratégia, deixa eu trabalhar dessa maneira porque eu preciso de uma ajuda. Ele é soberano e Ele é especialista em milagres, Ele é especialista em nos surpreender. Aumente a sua expectativa, porque Ele vai corresponder conforme a sua expectativa. Amém, amado? Glória a Deus. Você crê nisso? Aleluia. Amém, amém. Você consegue colocar aquela imagem para mim, Lucas? Por favor. É uma imagem sensacional. Show. Legal. Veio show agora de novo, né? Deixa eu abrir aqui. Querido, o que essa imagem fala para você? Pense por um momento. O que essa imagem fala? Eu recebi nesta semana um WhatsApp de um amigo meu. É um vídeo, na verdade, mas a imagem que eu quero compartilhar com você essa noite. Você consegue entender essa imagem? Ela te diz alguma coisa? Sim. Você consegue ler essa imagem, vamos dizer assim? Fazer a leitura dela? Amém? Quem poderia dizer para mim o que você entende dessa imagem? O que significa para você essa imagem? Aleluia. Pagar o preço. Sim. Tá bonito, mas tem que pagar o preço para chegar até lá. Aleluia, é isso aí. Nadine e Kátia Carraro têm habilidade para poder falar isso, né? São especialistas nisso, né? Mateus e eu não somos muito bons nisso. Mas, não é verdade?
Mas depois, agora deixa eu te contar, Paulo Silva, depois que você dançou, é capaz de eu dançar também. É possível depois dessa capacidade. Aleluia. Querido, é o seguinte, essa imagem, ela fala justamente isso que Mateus e a Nadine colocaram. Ali você vê no pé esquerdo da bailarina, tudo muito pronto, né? Cetim, ela tá talvez não tão confortável, mas a aparência ela é totalmente diferente da perna direita dela, do pé direito dela. E ali realmente mostra o sacrifício, o preço que foi pago para ela poder chegar ali. Amém? E eu quero trazer, com base nessa imagem, eu quero compartilhar com você algo que Deus tem falado muito comigo nesses últimos dias. Eu viajo bastante e nas viagens é a oportunidade que eu tenho de poder meditar um pouco, eu vou sozinho, entre aspas, Deus vai comigo, mas no sentido físico do negócio. E é um momento onde eu começo a falar, eu oro, eu troco uma ideia com Ele. Ele fala comigo, eu sou inspirado, vem palavra rema, vem revelação. E o que Ele tem falado comigo nesses últimos dias em relação a um preço que se paga, ao preço do crescimento, ao preço de você alcançar um nível de maturidade, ao ponto de você corresponder com Deus nas áreas que Ele deseja que você corresponda, ou que eu corresponda. Amado, o Brasil tem uma cultura de cultivar somente o resultado. Ele olha, na maioria das vezes, o brasileiro, ele olha para uma pessoa bem-sucedida, ele olha para aquela pessoa e ele fala assim, nossa, essa pessoa, ela venceu na vida, olha a casa dele, olha o carro dele, nossa, mas ele teve muita sorte, né? Algumas pessoas conseguiram ajudá-lo, ele deve ter dado um jeito para conseguir isso. E isso é uma cultura no país, é muito comum você ouvir isso, as pessoas elas contemplam somente o resultado. Nossa, mas aquele homem de Deus, o cara tem uma intimidade, como ele fala com Deus, como Deus fala com ele, que conexão maravilhosa. Poxa, mas eu gostaria de ser como ele, eu gostaria de andar como ele anda, eu gostaria de ter a unção que ele tem, eu gostaria de ter a palavra que ele tem, eu gostaria de ter o conteúdo que ele tem, eu gostaria de ter o valor agregado que ele tem, poxa, eu gostaria de ter as conquistas que ele teve. E você começa a falar e você começa a perceber que as pessoas elas valorizam somente o resultado aonde a pessoa chegou, mas não o preço que foi pago para chegar até lá. É doloroso demais. Você pensa que Paulo, quando ele andava e a sombra dele curava, querido, olha para o histórico dele. Você olha para a vida de Abraão, olhe para a vida de Josué, olha o sacrifício que esse povo... Abraão chegou ao ponto de quase crucificar o próprio filho. E na hora o anjo fala, não toque no menino. Eu entendi, legal, você passou na prova. Só que nós olhamos ele pai como pai de muitas nações. Deus falou isso, cumpriu. Amado, aonde você deseja chegar na sua vida? Que patamar você deseja chegar? O que você quer? Para onde você vai? O que você deseja para a sua vida? E nós temos também uma cultura no Brasil, eu estou falando mais do Brasil, até porque eu sou brasileiro. Eu não conheço ainda outros países, no sentido, país de primeiro mundo tal. Nós vamos chegar lá igual a Colômbia, viu? Que tremendo ainda. Glória a Deus, amado. Amém? Nós somos uma igreja e nós estamos abertos para a sociedade. Nós somos a igreja de Cristo, estamos abertos. Jesus ele veio para os doentes, estamos aqui para cuidar.
Amém? Só que é muito comum nós recebemos pessoas, e de repente você já foi uma delas, eu me incluo nisso, de na própria igreja as coisas acontecerem e nós ficamos na nossa zona de conforto, no nosso comodismo, ancorado em pessoas. Eu só funciono se o profeta falar. Eu só vou lá porque lá tem profeta. Errado ouvir o profeta? Não. Hipótese alguma. Até a responsabilidade de Paulo, Iane e Silva é muito grande. Porque pastor vem de pasto. E apacentar é muito mais do que cuidar. O pastor, antes de tudo, ele é servo. Só que ele é profeta. Ele é o representante de Deus para o povo. Mas ele também é sacerdote. Ele representa o povo diante de Deus. Amém? Erro nenhum em você ter uma boa palavra, em você ter um bom conselho. Erro nenhum em você caminhar com o seu pastor. Como é bom, como é agradável, precisa, é necessário. Como é bom nós sabemos que nós vamos ter um bom conselho, alguém que ora pela gente, alguém que caminha com a gente, alguém que intercede por nós, alguém que assume o papel corajoso de abrir uma igreja local e corresponder com uma sociedade, mas eu tenho visto o preço que se paga para isso. Você vai chegar na sapatilha de cetim. Amém? Eu vou ver. Amém? Querido, como é bom você ter a companhia. Como é importante você ser aconselhado por um homem, por uma mulher séria. Não tem erro nisso, ao contrário, é legal, é bom, é saudável. Só que isso não tira a sua responsabilidade de avançar. Isso não exime você, não tira a sua responsabilidade de caminhar com as próprias pernas. Isso não tira você de corresponder com o seu chamado. Isso não tira você de levantar muitas vezes cedo, ou madrugada, ou à noite. Eu não entendo qual é o melhor horário de oração para você, mas isso não exime você de orar. Amém? Um dia um jovem, ele chega e faz uma pergunta para um homem de Deus. Deixa eu colocar como pastor. Pastor, o que é mais importante? Orar ou ler a Bíblia? Aquele homem de Deus olha assim para aquele jovem e ele responde com uma outra pergunta. O que é mais importante para um pássaro? A asa esquerda ou a asa direita? Amém? Não tira a sua responsabilidade de crescer. Não tira a sua responsabilidade de olhar para o seu alvo e falar, eu quero chegar lá. Sabe por que muitos não chegam lá? Porque não são muitos que estão dispostos a pagar o preço que esse sucesso ou que esse objetivo exige. Isso é um fato. Ali de estudo, a leitura, para chegar na firmeza, para com certeza, eu já tive a oportunidade de acompanhar a minha prima, lá no Mato Grosso do Sul, ela dança, e eu fui na formação dela. É realmente muito lindo, a dança, tudo muito leve, tudo muito sutil, mas o preço,
ele é árduo, é doloroso, é tempo, é sacrifício. Com a palavra de Deus, com o seu ministério, com o seu chamado, não será diferente, amado. Por isso eu quero encorajar você essa noite a estar disposto a pagar o preço, a se colocar diante dele e falar: Deus, eu não quero ser mais um, mas eu quero ser aquele que o Senhor conta. Eu quero avançar, eu quero impactar essa geração, eu quero corresponder com o meu chamado. Eu não quero ser mais um, mas eu me coloco aqui para pagar o preço, porque eu quero avançar. Tem que ser assim, senão não vai. Eu falei para o Paulo, eu vou falar algo particular da minha vida para você agora, amado. De 2 anos e meio para cá, eu nunca tive um mês tão difícil como foi setembro. De 2 anos e meio para cá. Só que não é esse mês que vai fazer eu parar. Porque eu sei aonde eu quero chegar. E eu não abro mão de nada. Eu não abro mão disso. Eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que Ele é comigo. Eu sei que Ele não me abandona. Eu sei que Ele segura na minha mão. Eu sei que Ele me capacita. Eu sei que Ele me esforça. Eu sei que Ele me renova. Eu sei que Ele me enche. Eu sei que Ele me completa. E Ele vai me conduzir. Não vai me parar. Não vai. Eu sei onde eu vou. Cara, foi muito difícil, um mês enroscado. Mas não significa que Ele não estava comigo. Você não conhece os grandes ou os melhores comandantes no mar quando ele está calmo. Você conhece os comandantes no mar quando ele está revolto. Ali que ele é testado. Ali que você percebe a habilidade, a performance dele, a visão dele. É ali que você percebe o controle. Eu estou falando porque eu estou aprendendo, amém, amado? Eu preciso aprender. Como foi difícil, mas eu preciso aprender. E eu quero te dizer que esse difícil significa que eu estou no caminho certo. Paulo Silva, esse difícil significa que você está no caminho certo. Anne, que você está no caminho certo. Que nós estamos no caminho certo. Faz parte do processo. Mas você precisa saber aonde você quer chegar. E você precisa entender do preço. Que não significa que foi difícil. Que não significa que de repente você não dormiu uma noite, que não significa que de repente você acordou um pouco desesperado. Esses dias, dentro desse mês de setembro, eu falei: Pai, quando eu acordei meu coração já estava angustiado. Só que aí eu vou para Hebreus, capítulo de número 4, versículo de número 16, e ele fala assim: se você... Você entende? Ele fala assim, não entende porque eu não falei. Você vai lá para Hebreus e ele fala assim: se você chegar com confiança, tem um porém, tem uma condicional. Se você chegar com confiança diante do trono da graça, ele fala: diante do meu trono, sempre que você precisar de ajuda, ali você vai encontrar graça e misericórdia. Aleluia! Amém? Ali você encontra. Esses dias eu falei, já pensou se o banco te liga amanhã cedo? Fulano, que horas abre o banco? Ah, queridão, abre às 11, tá, vai estar aberto às 10. Que horas ele fecha? Ele fecha às 4, tá bom, vai fechar às 6. Eu estou te ligando. Você pode vir aqui qualquer horário do seu dia, qualquer momento do seu dia, e você vem pegar o que é teu. É direito teu, está liberado, pode vir. Você vai lá ou não? Não. Ah, não. Se o banco te dá um direito legal de poder fazer isso, o banco fala: ó, você está autorizado, você iria lá ou não? Sim. Amém, amado? Amém, amado? Amém. Esse lugar de Hebreus 4,16, ele é superior a esse banco. E você não encontra só dinheiro, mas você encontra renovo, fortalecimento, graça, salvação, poder, cura,
libertação, dinheiro, paz, alegria. Você encontra o que você quiser. E é lá o nosso lugar. Amém? É lá que você tem que estar, é lá que eu tenho que estar. Se você chegar com confiança, no momento oportuno, quando você estiver precisando de ajuda, o que você precisa você encontra. Por que se o banco ligar você vai? Você tem aquele que manda no banco, que é superior ao banco, que estende os céus como uma cortina, que segura o planeta Terra na mão e ele fala, sempre que você chegar aqui você vai encontrar. Amém, amado? Você está aqui comigo ou você já foi embora? Você está aqui comigo, aleluia. Você entende, amado? Mas tem um preço. Tem um preço. Tem um preço para o amadurecimento. Tem um preço para o crescimento. Tem um preço para você poder andar sozinho com as próprias pernas. É óbvio que quando as pessoas chegarem, elas precisarem dos primeiros cuidados. Nós precisamos de pessoas maduras e adultas para poder corresponder com essas pessoas. Amém, queridos? Amém. Deus, Ele conta com a sua vida. Quando que você vai decidir crescer, amado? Quando que você vai decidir sair das fraldas, querido? Quando que você vai decidir falar, Jesus, eu me posiciono para aquilo que o Senhor tem, e eu vou avançar, eu estou contigo, eu tenho um respaldo, eu tenho uma equipe muito grande comigo, mas eu vou caminhar, eu não vou parar. Quando que você vai decidir crescer? É onde eu estou sendo confrontado. O Nick falou uma coisa aqui tremenda, que eu nunca tinha prestado atenção, eu nunca tinha visto dessa forma. Quando aquele mar estava revolto, estava triste, aquela tempestade, os discípulos falaram, meu Deus do céu, chama o mestre. Tudo bem, chamaram, Jesus foi lá, acalmou a tempestade, deu uma chamada, deu um puxão de orelha naquele povo lá. Ei, manda o negócio parar, que pouca fé é essa? A questão, tudo isso, ok, maravilhoso, mas a questão é que Jesus dormia enquanto a tempestade acontecia. Você está entendendo? Você mostra controle e equilíbrio nas tempestades e no momento da pressão quando você dorme. E aí eu tenho um Deus tão maravilhoso e tão perfeito, e tão grandioso, e você também tem. Ele é tão tremendo, Ele é tão grande, que Ele dá para aqueles que dormem. Ele concede favor enquanto você está dormindo. Aí quando você acorda no dia seguinte, você vê que as misericórdias dEle foram renovadas para com você. O teu combustível estava zerado, durante a noite Ele vai e te enche, porque a alegria, ela vem pela manhã. Amém? O choro pode durar uma noite. O que significa isso? Pode durar um período. Pode ter tempo de choro sim, não tem problema não. Pode ter tempo de desespero sim, às vezes. Jesus entende. As suas fraquezas não atrapalham Deus, a gente tem que entender isso, amém? Pode ter dor sim, pode ser sofrimento, mas Ele nunca vai te abandonar. Ele sempre vai te sustentar, Ele sempre vai cuidar de você. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Existe um lugar secreto onde você pode estar em meio à tempestade. Ele vai te cobrir com as asas, Ele vai te envolver, Ele vai te proteger e Ele vai te conduzir em segurança. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. Amém, amado? Ele é contigo. Só que é tempo de crescer. É tempo de crescer. Quem tem filho sabe. Você deixa nos primeiros passos, daqui a pouco caiu, você já vai desesperado lá e levanta, vê se machucou o joelhinho, vê se machucou o queixinho. Faz parte, é o processo, está aprendendo. Agora, o que não podemos admitir são 5, 10, 15, 20 anos de igreja e você ficando no mimimi. Você continua me amando, amado? Você está me entendendo? Você está me entendendo, amado? O que não pode é isso. Gabrielzinho, vem cá.
Fica aqui. Fica tranquilo. Cuidado, viu? Já vai me agarrando, viu? Eu quero saber se faz sentido. Fica quieto, tá? Ai, puxa! Faz sentido ser na rua assim? Não, faz sentido? Faz sentido? Faz sentido? Quantos anos você tem, Gabriel? 22. Meu Deus do céu, tá bom, obrigado. Aplausos pro Gabriel, por favor. Você com 22 anos de banco e quer ser carregado no colo. Você com 22 anos de casa e fica chorando pelos cantos. Pelo amor de Deus, que evangelho você está ouvindo? Ou você pode estar até ouvindo o melhor evangelho, a palavra poderosa. Você não está posicionado, mas alguma coisa está errada. Amém? É diferente se eu pegar o Pedrinho, que chegou agora na igreja. Casal amigo lá dos pastores, e eu pegá-lo no colo, querido. É diferente, faz parte, é uma criança, precisa ser cuidada, precisa ser alimentada, amém, amado? É diferente, com o novo convertido funciona assim também. Você tem que cuidar, você tem que discipular, você tem que caminhar com ele, você tem que orar com ele, você tem que ter tempo com ele, você tem que chorar com ele, você tem que se alegrar com ele. Mas como que você vai fazer isso se você não chegou numa plenitude, numa maturidade que dê condições de você fazer isso? Por isso que tem um monte de pastor cansado. Aí o cara sai da igreja porque fala que não foi cuidado. Aí sai da igreja e sai falando mal. Porque acha que não teve pastoreio. O pastor está com a vida aberta, a agenda lá para cuidar, o momento certo, o momento oportuno, mas durante quanto tempo, amado? Está me entendendo? Você me entende, amado? Pelo amor de Deus, volta no domingo que vem. Você está me entendendo? Por favor, lógico. Mas tem o tempo da maturidade. Ou da maturação, né? Tem o tempo do cuidado, sim. Nós não vamos negligenciar isso. A Logos está aqui para receber as pessoas e cuidar das pessoas. Só que tem um momento que essas pessoas precisam caminhar para cuidar de outros, senão a obra não cresce. Paulo plantou, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. Temos que plantar, temos que regar, temos que arar a terra, temos sim, mas tem o tempo que o camarada tem que caminhar. Tem o tempo do leitinho, mas tem o tempo da comida mais sólida, mais da feijoada, como se diz por aí. Tem tempo de você receber um alimento mais forte, você ser mais robusto. Tem o tempo para isso, querido. Mas não é fácil encarar aquilo. O tempo do preparo. Ontem o pastor Paulo trouxe um ensino maravilhoso no Freedom. Por isso que eu quero encorajar você para estar aqui no dia 15. Você não pode perder. Foi tremendo. Sabe, coisas preciosas de uma vida, anos de ministério, de campo missionário. E ali fala muito de submissão, fala de um coração servo, de um coração obediente, fala de você ser flexível, fala de você, sabe, ser ponderado, fala de você ser moldado, fala de você ser humilde. Amém, amado? A nossa cultura está tão errada que eles colocam humildade como classe social, e não tem nada a ver humildade com classe social. Você tem ricos, pessoas muito ricas, que você olha para eles e não dá nada, pela humildade muitas vezes do coração, mas também como tem ricos orgulhosos e prepotentes. Mas você olha para aquelas pessoas mais simples que não têm recurso, você também vê muito soberbo, mas você também vê muitos humildes ali. Humildade no original é humus, vem de terra. O que nós precisamos, o que o Pai precisa é de um coração humilde, de um coração servo, para que Ele possa moldar conforme a vontade dEle, e aí Ele possa confiar os projetos que Ele tem a você, e Ele tem grandes coisas para você, só que tem o tempo do preparo, tem o tempo do choro, tem o tempo que você está sendo moído,
Já que você está falando que Deus quer o meu mal? Jamais. Porque aqui me garante que Ele é bom. E aqui me garante, aqui fala que Deus é amor. Ele não trabalha com as ferramentas do diabo. Ele não precisa disso. Quando Ele disciplina em amor. Quando Ele cuida em amor. Ele não é um Deus severo. Ele não é um Deus carrasco. Ele não é um Deus que precisa fazer alguma atrocidade para ganhar você. Ele vai pelo amor. Amém, amado? Amém. Mas tem o tempo do preparo. Tem o tempo de você passar. Você não tem, muitas vezes, o sonho de fazer a sua faculdade, ou quem está fazendo a faculdade tem o tempo de você estudar às madrugadas, por causa dos cursinhos, e quanto mais a faculdade é exigente, mais você vai ter que se preparar, mas aí quando você pega o canudo na mão, você fala, valeu a pena, não é assim? Não é assim? Ô pastor, esse ano, em nome de Jesus, você vai conseguir. Eu sei que não está sendo fácil, mas você vai conseguir, né? Você está me entendendo, amado, ou não? A palavra de Deus, ela não falha. A palavra de Deus, ela é infalível. Mas você precisa se submeter a um tempo de preparo. Você tem que se submeter a passar pelas lições, pelas provas. Quer a vitória lá na frente? Ela vai ter um sabor maior. Você está me entendendo ou não? Amém, amado? Amém. Você está aqui comigo, você já foi embora? Está quieto aqui agora. Querido, eu não li um versículo até agora, mas tudo é palavra, amém? Aquela cena me mostrou muita coisa. Que para a gente chegar lá, tem um tempo de preparação. Eu estou caminhando para o fim. E o que eu creio que o Espírito Santo quer ministrar no nosso coração nesta noite é que é tempo de crescer. Amém? Amém? É tempo de crescer. É tempo de avançar. É tempo de continuar olhando para o alvo. É tempo da gente continuar rumo ao nosso objetivo. É tempo da gente continuar no caminho. Amém? É tempo da gente continuar focado. Não abra mão. Persevere. Guarde bem, persevere, guarde bem a palavra da salvação, persevere, não abra mão, vai valer a pena. É doloroso, é difícil, às vezes é complicado, é complexo, é muito difícil, mas você vai chegar lá. Persevera, tem o preço. Tem o preço. Amado, Jesus, você sabe muito bem disso. A Bíblia, ela não relata a vida de Jesus dos 12 aos 30 anos. Sabe um dos motivos dessa pausa? Tempo de preparo para o ministério de Jesus. Ele estava sendo preparado. Quanto tempo durou o ministério dele? 3 anos. E olha, no bom sentido da palavra, por favor, a bagunça que ele fez nesse mundo, o chacoalhão que ele fez nesse mundo. E ele deixa um recado: olha, vocês podem fazer até coisas maiores. Amém? Amém? Ele foi estratégico, ele chamou 12, você sabe muito bem disso. Jesus também foi preparado. Aqueles fatídicos pregos
que crucificaram o nosso Jesus, derramando um sangue inocente, resolveu o problema da humanidade. A vida de Jesus, a morte dele, resolveu todos os problemas da humanidade. Amém? Amém. Você crê nisso? Só que teve um tempo. Não se esqueça que quando Jesus ele falou assim: Pai, se possível, afasta-se de mim esse cálice. Ele transpirava sangue. Ele estava no pé direito, me entenda. Mas ele foi coroado. E com você não vai ser diferente. Todas as lutas que você teve, todas as lágrimas que foram derramadas, todo o preço que você pagou até aqui, você não tenha dúvidas que isso vai se transformar em vitória na tua vida. Você crê nisso? Amém. Amém, amado. Deus tem algo para você, só que é o seguinte: você precisa perseverar. Tem um preço. Vamos juntos pagá-lo, para que a gente possa chegar lá. Amém? Você está feliz por isso? Você está feliz? Amém? Se ele venceu, nós também vamos vencer. Vai valer a pena. Vai chegar o tempo que você fala assim: valeu a pena. Amém? Deus te abençoe.